Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra de Robert Dahl, cientista político americano, chamada Poliarquia. Essa edição, esse livro, foi publicado pela editora da Universidade de São Paulo no ano de 2012. Poliarquia, Participação e Oposição, esse é o nome do livro. Claro que já existem versões mais atuais, mas a que eu vou falar é necessariamente esta edição. Então, em Poliarquia e Participação e Oposição, o cientista político americano Robert Dahl demonstra uma pesquisa sobre a relação entre o regime de governo e o contexto socioeconômico. O autor pergunta quais as condições que favorecem a transformação de um regime político tolerante à oposição a um regime que oprime e age com força sobre a oposição. A outra questão apontada por Dahl é a importância ou não de se ter um regime democrático. Nesse contexto, o autor justifica o uso de suas pesquisas, apontando que a democracia favorece o cidadão comum. E através de análise, aponta se o percurso histórico para chegar a uma democracia influencia sobre o regime político resultante. A análise de Dahl é que regimes diferentes produzem resultados diferentes. Dahl aponta que a democracia traz melhores resultados, pois traz em seu conteúdo a ampla liberdade aos seus cidadãos, a pluralidade no parlamento e, concomitantemente, a exigência de respostas mais positivas dos políticos, tendo em vista a proximidade dos cidadãos. Dahl aponta que uma democracia é fundamental que proporcione aos cidadãos a responsividade. A responsividade existe quando o governo atende às exigências apontadas pelos cidadãos e estes são tratados como iguais. Esse tema da responsividade, já falei num vídeo anterior da obra de Celso Campilongo chamada Representação Política, que também se encontra neste canal. Então, para que ocorra essa responsividade, Dahl aponta que é necessário que o cidadão tenha a oportunidade de participar do governo e concomitantemente poder contestá-lo de forma pública. Então o cidadão precisa ter a oportunidade de participar do governo e ao mesmo tempo de contestá-lo de forma pública. Isso é condição sine qua non para Dahl. Nesse contexto, Dahl aborda o conceito de poliarquia como forma de regimes autenticamente reais e, ao mesmo tempo, o diferencia da democracia, essa aí que nós estamos vivendo. O autor aponta que nenhum regime é amplamente e totalmente democrático. Nenhum regime é amplamente e totalmente democrático. Quando Dahl aborda a questão da poliarquia, deixa claro que a partir dela a poliarquia pode ser plena e quase poliarquia. O conceito de democratização também é destaque na obra. Para Dahl, a democratização está atrelada com a expansão progressiva da liberalização da contestação pública e, ao mesmo tempo, da inclusão dos cidadãos ao governo. Esses dois elementos constituem a essência do conceito de poliarquia e estão ligados ao fenômeno da democratização. Dahl consegue articular os conceitos e passa a atestar a hipótese de que o desenvolvimento econômico ajuda na imersão de um regime mais democrático, ou seja, na organização de uma poliarquia. O autor busca elementos para isso,
mas acaba chegando à conclusão que essa formulação teórica não é necessariamente causal. Nesse sentido, Dow aponta que a ordem econômica é uma variável independente e o regime político é uma variável dependente. O autor busca estudar os países utilizando o método histórico e passa a examinar em quais condições os regimes políticos sofreram alterações e modificações. Através de suas observações, foi possível diagnosticar que existem poliarquias, onde não há um sistema capitalista, muito menos propriedade privada. De forma geral, o autor aponta que o regime político, de forma geral, não é dependente da ordem econômica. Dow conclui em sua obra que para emergir um regime poliárquico é necessário o desenvolvimento de uma sociedade, de uma ordem social pluralista e, ao mesmo tempo, a dispersão dos recursos políticos. Então, pessoal, essa foi mais uma contribuição do Caderno de Resenhas. Esperamos ter atingido aí o objetivo. Quem gostou, se cadastre no canal, deixa o like. Quem não gostou também pode deixar o seu dislike. Somos democráticos de forma geral. Grande abraço a todos e nos veremos em breve.